Boa tarde a todos. Hoje nós vamos tratar aqui sobre uma aula coletiva, né, sobre comunidades e povos tradicionais. E aí nós temos 11 itens e cada item vai ser tratado por um aluno, né? Então, começando com um arcabouço legal, eu vou falar um pouco para vocês, depois elementos característicos. Os tipos e segmentos, o Matheus vai dar uma fala para a gente, disposição no país também, o Matheus. A localização municipal é o Hanan, a panorama em Minas Gerais é o Felipe, recorte de cidades históricas, a Isabela vai falar um pouco para a gente. Desafios e reivindicações, eu vou falar novamente um pouquinho, né, sobre isso. Impactos da pandemia, a Ana Luísa. Relações com o meio ambiente, a Raquel vai falar um pouco. E depois vão ser tratados aspectos das 3 cidades que vão ser tratadas no fórum, né, na sexta edição do fórum. Então, a Kátia e a Mariana vai falar um pouco para a gente. Então, vamos lá. O que são povos e comunidades tradicionais, né? Entende-se que povos e comunidades tradicionais são grupos que são culturalmente diferenciados. Eles se reconhecem como tal. Esse é o primeiro parâmetro, né? Se reconhecer como povos diferenciados. Eles têm uma forma de organização social, de economia e de cultura. Tem um vínculo muito forte com o território, com a ancestralidade e com a natureza. E eles têm uma prática diferenciada, né, de outros grupos civilizatórios. Então, eles buscam também, dentro daquele território, preservar a sua cultura, os seus cultos religiosos, a sua ancestralidade, o patrimônio cultural material e imaterial, né? As práticas de cuidado com o meio ambiente e bom uso dos recursos naturais. Em outras palavras, são povos tradicionais têm um modo próprio de ser, fazer e viver, distinto do restante da sociedade. E isso os diferencia. Em Minas Gerais, nós temos algumas comunidades tradicionais, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os apanhadores de sempre-viva, os veredeiros, os vazanteiros, pescadores artesanais, povos de terreiros, gerazeiros e os faiscadores. Ressalva-se que há outras comunidades ainda em reconhecimento, né? Porque isso parte da própria comunidade se autodefinir enquanto povo tradicional. Então, aqui são citados alguns que já estão reconhecidos e que existem bibliografias falando a respeito deles. Bom, um arcabouço legal. Esses povos, eles possuem todos os direitos assegurados pela Constituição Federal. Ressalva-se que eles têm direitos específicos, né? Existe uma legislação específica que trata sobre o assunto, mas isso não quer dizer que eles deixam de ter direito a todos os outros direitos assegurados na Constituição Federal. É uma pessoa como qualquer outra pessoa, um cidadão comum. Eles têm direitos humanos, liberdades fundamentais, direito de propriedade e de posse sobre as terras tradicionalmente ocupadas, reconhecimento, delimitação, demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas, proteção dos valores e práticas sociais, culturais, patrimônio, religiosos e espirituais próprios dos povos tradicionais. Eles têm direito também à assessoria jurídica integral e gratuita, direito de ser informado e consultado de tudo que lhes afetem, direta ou indiretamente, participar ativamente de tudo que lhes digam respeito, ouvir representantes. Nesse caso, é importante frisar, porque quando se trata desses povos, qualquer assunto que for relacionado a eles, eles devem ser consultados, porque isso parte de que eles são a parte interessada, eles devem ser consultados, eles devem participar, e mais do que isso, são eles quem devem decidir quais são suas prioridades. São eles quem vão dizer o que é ou não importante. Além disso, as ações, elas devem ser de forma intersetorial, adaptada à realidade desses povos, de acordo com seus desejos e necessidades, e participativa.
No caso dos povos tradicionais, não há de se falar de tratar temas separados. Quando a gente fala de cultura, a gente também está falando de agricultura, automaticamente a gente está falando de ancestralidade, a gente está falando de território, uma coisa está relacionada à outra. Não se tratam temas desvinculados, tudo está junto, unido. Bom, vamos lá. A legislação brasileira, ela contempla tem algumas legislações que tratam especificamente dos assuntos. Na Constituição Federal, no artigo 68, ele fala que aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Então, eles têm o direito de posse e propriedade de suas terras, e o Estado tem por obrigação dar esse título a eles. Infelizmente, isso a gente vê que não necessariamente isso ocorre. Tanto é que, alguns casos, por exemplo, o caso das comunidades quilombolas, o número de comunidades certificadas pela Fundação Palmares é muito maior do que o número de comunidades com a demarcação, registro pelo INCRA, né? Vamos lá. No artigo 215, estabelece a proteção das manifestações culturais populares, indígenas, afro-brasileiras e outros grupos civilizatórios, apoiando e incentivando a valorização dessas manifestações culturais. No artigo 216, determina a proteção do patrimônio cultural brasileiro, material e imaterial, dos diferentes grupos sociais, pelo poder público. Eu não sei se todo mundo entende sobre essa questão do patrimônio material e imaterial. Patrimônio material, a gente entende que é muito aquela coisa específica, né? Materializado, algo, por exemplo, são os quadros, são a casa, são coisas materiais mesmo. E patrimônio imaterial é algo mais impalpável, né? São, por exemplo, nessas comunidades tradicionais, você pode dizer que, por exemplo, os contos e causos é um patrimônio imaterial. É algo que é repassado de geração em geração, é algo que você tem que valorizar, você tem que preservar, que só assim você vai saber que aquela cultura, aquele bem, ele existe. Vamos lá. Bom, outro ponto é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Em geral, essa convenção determina o reconhecimento das terras, costumes e tradições, a forma de fazer, de viver, de ser, de produzir e criar dos povos tradicionais. Essa convenção também garante a proteção eficaz em matéria de contratação e condições de emprego, acesso a programas agrários, acesso à seguridade social e saúde, educação e meios de comunicação. Essa convenção, ela estabelece o critério fundamental para a determinação destes povos, sendo a autoidentificação e reconhecimento. Isso é a base, porque se aquele povo, aquela comunidade, ele não se reconhece enquanto tradicional, nada há que ser feito. São os próprios povos quem devem se auto-identificarem e reconhecerem. Isso é fundamental para que todo o processo de certificação, de reconhecimento, de demarcação do território, tudo isso aconteça. A partir disso é que todos os processos se iniciam. Então, a auto-identificação e reconhecimento é fundamental. Bom, temos também a Convenção da Diversidade Biológica. Ela foi promulgada aqui no Brasil pelo Decreto 2519, de 16 de março de 98. Essa convenção objetiva a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, conciliando o desenvolvimento socioeconômico com a conservação e proteção dos ecossistemas e biomas da Terra. É uma legislação muito importante, porque os povos tradicionais já têm as práticas, né, de sustentabilidade, de conservação da natureza. Então, tendo uma legislação que nos assegurem sobre essas práticas, porque a gente vê que são territórios bem
normalmente conservados, preservados, né? Então, isso é muito importante. Outra legislação é a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. Essa convenção, ela destaca e reconhece a importância dos conhecimentos tradicionais e sua contribuição positiva para o desenvolvimento sustentável, devendo ser assegurada a sua proteção e promoção. Assegura que o diálogo intercultural é o meio mais adequado para a promoção da paz, da tolerância e do respeito à diferença. Ela foi promulgada no Brasil pelo Decreto 677. Isso é muito importante porque a gente trata de povos tradicionais e não há de se falar que existem muitos preconceitos, muita discriminação, até mesmo a questão da aceitação, né, de pessoas externas, porque são povos que têm modos de vida diferenciados, próprios, e para alguns que não conhecem, às vezes isso pode estranhar, e essa aceitação é um pouco complicada às vezes. A Lei número 10.678, ela cria a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República e dá outras providências. Essa secretaria, ela faz ela articula todas as políticas, todas as ações, coisas necessárias voltadas para as comunidades e povos tradicionais. A Lei número 12.288 institui o Estatuto da Igualdade Racial. Essa lei destina-se a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Infelizmente, há que se falar que a gente ainda convive com a questão da discriminação, da desigualdade e tantas outras coisas, né? Infelizmente, isso é um grande problema que essas comunidades enfrentam. Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Essa política é instituída pelo Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Ela objetiva explicitar o reconhecimento estatal e a proteção dos grupos culturalmente diferenciados. A gente tem uma legislação específica para tratar desses povos, porque automaticamente são povos, são locais mais vulneráveis, com difícil acesso, são povos com pouco acesso à educação, baixa formação, entre outros, pouca infraestrutura. Então, quando se tem uma legislação que visa assegurar para esses povos melhorias, isso é de extrema importância. Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. A gente tem a política nacional e a gente tem a política estadual. A política estadual, no seu artigo 3º, ela fala que é o objetivo geral tratar, promover o desenvolvimento integral dos povos e comunidades tradicionais, com ênfase no reconhecimento, no fortalecimento e na garantia de seus direitos territoriais, sociais, ambientais e econômicos, respeitando-se e valorizando-se sua identidade cultural, bem como suas formas de organização, relações de trabalho e instituições. O decreto número 4.887, de 20 de novembro de 2003, ele regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Já a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, ela fala sobre que os índios têm direito à autodeterminação, direito à autonomia ou ao autogoverno nas questões que lhes referem internamente, direito à propriedade e reconhecimento, direito ao consentimento livre, prévio e informado, a reparação pelo furto de suas propriedades, direito a manter suas culturas, direito à comunicação, entre outros direitos.
Bom, esse aqui foram citados, o arcabouço legal, foram citados só algumas das principais legislações, mas há outras também que posteriormente a gente pode dar uma pesquisada maior para tratar sobre o assunto e que dizem respeito. E sempre a legislação sempre vai atualizando, sempre vai mudando, então, assim, a gente sempre está acompanhando isso. Vamos lá. Elementos característicos. São 5 elementos característicos que, quando você fala desses povos e comunidades tradicionais, você fala, tem que ter isso para que elas sejam identificadas como tal. Então, são eles a autoidentificação e reconhecimento, né? De novo, são os próprios povos quem devem se reconhecer e se identificarem enquanto comunidades e povos tradicionais. Não é ninguém externo quem deve chegar lá e dizer, olha, você é quilombola, você é indígena, você é não sei o que, não. A pessoa nasce, ela cresce ali, ela sabe. Ela tem um vínculo com o território, ela tem um vínculo familiar, ela tem um histórico ancestral que é passado de geração em geração. Então, quando se sabe que é. Enfim, desculpa. Outro ponto é o território. Né? O território é de suma importância, porque não há que se falar em povos e comunidades tradicionais sem território. O território é a base, é a sobrevivência. Esses povos têm uma relação muito específica com a terra. A terra significa é um modo de vida, é um existir, é a resistência, é ali que tudo acontece. E para eles, a terra não tem preço, a terra tem valor, que é bem diferente, né? A gente fala, por exemplo, se você pegar as comunidades tradicionais hoje, você for em determinada comunidade, que normalmente essas comunidades estão localizadas em área rural, de difícil acesso, com dificuldade de infraestrutura, de internet, de água, luz, etc. Se você pega isso e alguns locais, por exemplo, hoje pessoas externas estão indo para lá e falam, eu quero comprar uma terra sua aqui e tal, não sei o quê. A pessoa que está lá não sabe nem quanto que vale aquela terra dele, porque aquela terra não tem preço, aquela terra tem valor. Ali dentro daquele lugar já foi passado de geração em geração. Se você pega um idoso, senta com ele, vai conversar, ele vai te contar cada coisa assim, maravilhosa, tão rica, né? O tanto que aquela terra já produziu, o tanto que aquela terra já ofereceu, e ao mesmo tempo é uma relação de troca. A terra oferece, a terra dá a vida, e eles também fazem isso pela terra. Então é um ciclo. Bom, a terra tem uma questão de simbologia, né? De ancestralidade, de sobrevivência. E o território é importante porque ali significa continuidade. São terras que são passadas de geração em geração. Normalmente tem essa questão, hoje tem essa questão de que pessoas externas estão indo para essas áreas, mas sempre, né, grande maioria das vezes, na verdade, são terras passadas de geração em geração. Tanto é que essas comunidades possuem um vínculo familiar de parentesco muito forte, muito forte. Bom, e outro ponto também, dentro do território, é essa conexão com a natureza, que na verdade se fala a mãe natureza, né? A mãe natureza é que fornece, a mãe natureza é que sustenta. E isso é tão forte que eles respeitam muito isso e entendem-se os ciclos, né, da natureza. Por exemplo, se você olha para o céu, você vê um céu mais vermelho, depois do pôr do sol, o céu tá ficando vermelho e tal, eles já falam, olha, hoje vai fazer frio. E aí olha para a lua e vê que, olha, essa lua hoje tá bom para plantar. Não, hoje tá bom para plantar tal coisa. Não dá para plantar hoje. Ó, amanhã vai chover. E tem uma relação, não sabe se explicar tecnicamente o que e como eles sabem disso, mas eles sabem. E tem essa conexão muito forte com a natureza e com os sinais da natureza. E, para além disso, o território tem uma questão que ele propicia a garantia, a segurança e é um bem coletivo. Outro elemento característico dessas comunidades é a tradição ancestral. O que é isso? São práticas, são coisas passadas de herança dos antepassados, né? De geração em geração. Mas
São saberes, culturas, tradições, os mitos e ideias são repassados de geração em geração. Pergunte, por exemplo, para um desses povos, como você sabe que a cana-de-açúcar você tem que cortar assim, ou você tem que colher a mandioca a tal horário. Ele vai te dizer, eu aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele, que aprendeu, e assim vai passando. Então, são coisas desse tipo. A ancestralidade é muito forte. Outro elemento característico é a produção. A gente fala na produção porque são territórios que praticam agricultura de subsistência, né? Parte do que é plantado e colhido ali é para consumo próprio, familiar, e parte é comercializado, é vendido, né? E dessa venda, muitas das vezes, é de onde se tira a renda familiar mesmo, né? Então, quando se vende bem, se tem renda, quando não se vende, não se tem. Ou quando se produz muito, tem-se coisas ali e a família consegue viver um certo tempo com aquilo que foi produzido. E quando não, por N motivos, fatores, né, pouca chuva, ou muita chuva, ou muito vento, ou queimadas, ou pragas, ou qualquer coisa do tipo, né, a colheita não foi tão boa, mas tem um problema, que nem sempre essas famílias têm dinheiro para poder conseguir comprar alimentação. Outro ponto também que envolve a questão da produção é a relação de troca entre a comunidade. Se eu produzo arroz, meu vizinho produz feijão, depois da colheita eles fazem a troca. Dessa forma todo mundo tem um pouco, né, de cada coisa. Ninguém passa necessidade. As práticas de produção são repassadas de pai para filho, normalmente são práticas manual, né? São instrumentos nada muito tecnológico, produção deles mesmos, bem artesanal. E nessas práticas de produção da agricultura, né? Tem-se o cuidado com a natureza, né? Observa-se também práticas sustentáveis. Às vezes, muitos nem sabem dizer, se você usar esse termo, né? Sustentabilidade, eles talvez não saberão dizer, olha, eu pratico, mas se pratica, mesmo não sabendo que é o reuso da água, é o reuso ali da palha, por exemplo, que vai servir para a vaca, para o boi, e aí vira um ciclo, sabe? Isso é muito, entre outras coisas, né? Bom, outro ponto é a organização social. Esses grupos possuem uma organização própria e podem ter seus representantes. Tá? Determinada comunidade, você pode chegar e fulano vai falar, vai na casa de Maria, Maria vai saber te falar. Ou procura fulano que está olhando, que está mais à frente disso. Então, tem essa questão também, ou mesmo de um tipo de organização, dependendo da comunidade, quando ela é muito pequena, você chega no lugar e ele fala, vai na casa do São João é o mais antigo daqui, e tal. Aquele São João é uma referência ali da comunidade. Tem essa questão do respeito, né, por ser uma pessoa mais idosa, mais do saber, do conhecimento que ele tem também. A formação dos povoados é fundamentada em laços de parentesco, né, que é o que eu disse. Esses povos normalmente são famílias, né? Pai, primo, tio e tal, e ali eles vão ficando, vai passando de geração em geração. Então você pega, fulana família Gonçalves, que na verdade também é primo, é parente da família Paula, da família Silva, e aí você vai pegando, quando você faz a árvore genealógica, você vê que está tudo ali, na verdade, em família, e um ou outro que destoa ali. Então, nessa questão da organização social, a família é central na organização da vida comunitária. A família é a base de tudo também, né? Ali na família que acontece e que tudo isso se perpetua. Toda essa tradição, toda essa cultura, essa organização social e a continuidade desse povo.
Outro elemento importante são as práticas culturais, que são formas específicas de manifestar a cultura, os cultos religiosos, as rezas, as benzedeiras, que tem as bênçãos, né? O menino tá com um quebranto, leva lá para a benzedeira e ela faz uma oração, e a fé deles, né, é tão grande, Deus é o alicerce, é a base de tudo, né, tudo é explicado em Deus explica muito, assim, para essas comunidades normalmente, isso acontece, Deus é muito forte, né, essa religiosidade é muito forte, a fé deles é muito forte, e eu acredito até que seja por uma questão, é o que se tem para acreditar, né? Não se tem muito, são pessoas muito carentes, muito sofridas, então não se tem muito, e acredita muito, Deus vai nos ajudar. Enfim, tem a questão de simbologia, de história oral, os contos e causos, que são contos falados pelos mais velhos e tal, que eles contam algumas coisas que você fala, não, isso aconteceu de fato? Não se sabe. Você já viu? Não, mas meu avô, meu pai, fulano me contou. E isso acontece. É tipo, por exemplo, tem-se que manga com leite faz mal, por exemplo. Uma coisa que não tem, para eles, faz todo sentido. Né? Não, menino, não toma, não, se você chupou manga, você não pode tomar leite. Se você chupou manga, você não pode comer goiaba, porque senão morre, né? Isso é dito. E por quê? Não sei, não. Minha mãe sempre me falou, não come manga com leite, porque faz mal. Se alguém morreu, não sei, mas também não se tenta. Então, uma história, é um conto, é algo que vem deles de muito. E isso é algo que, para alguns, nossa, que absurdo isso. Bom, pode ser. Para a pessoa de fora, pode ser. Mas para aquele povo ali, não é. E muitas das vezes esse é um grande problema, porque quando essa comunidade sai, ou mesmo quando alguém de fora vai lá e se depara com esse tipo de cultura, esse costume, por exemplo, fala, não faz sentido e tal. Então, assim, é onde que bate, que choca muito, né? E é onde que é extremamente necessário o respeito, o reconhecimento, o entendimento, né? Cada um dá para todo mundo conviver em paz, tranquilamente, respeitando as diferenças e respeitando o que é próprio deles ali, a forma deles, eles sempre cresceram, nasceram, foram criados daquela forma. Eu acho que a gente tem que respeitar e entender, né, isso. Bom, outra prática também, que é muito comum normalmente nesses lugares, são as danças, as cantigas de roda, que são coisas, por exemplo, tem comunidades que depois da colheita eles fazem uma festa, por exemplo, fez a colheita do milho, a colheita foi boa e faz uma noite de festa, de alguma coisa. Ou mesmo são as festas religiosas, que são tradições desses locais, e essas festas vêm carregadas de muita simbologia, de muita emoção, de muita gratidão, porque ali é o momento de você agradecer por tudo que foi feito, ou pela vida, ou pela saúde, por ter tido condições, mesmo que precárias, mas mesmo que mínimas que sejam, mas teve condições e estar vivo, né? E outra prática também são os conhecimentos que são repassados de geração em geração. E esse acaba sendo também uma questão hoje problemática, né? Porque a gente a população idosa está falecendo, né? E com isso, muita cultura, muita coisa interessante, boa, morre junto, né? Quando isso não é passado para as novas gerações. Olá pessoal, eu sou o Matheus, eu faço engenharia urbana na UFOP e eu vou falar um pouco agora dos tipos e segmentos das comunidades tradicionais. Temos uma grande variedade, né, de comunidades tradicionais aqui no Brasil. Inicialmente podemos classificá-las em dois grupos. Os indígenas, que representam uma variedade assim, imensa,
existem vários povos indígenas espalhados no Brasil inteiro, e as não indígenas, que, como diz a Michelle, né, que dependem da própria comunidade, né, assumir que essa identidade, né, esse processo de reconhecimento. Então, não temos todo um conhecimento de todas as comunidades tradicionais que são existentes, porque parte da própria comunidade assumir essa identidade. E nos povos indígenas, a partir da Constituição de 1988, eles têm direitos originários, né, ao território que foram estabelecidos por eles. E eles têm uma relação muito forte com o meio ambiente, né, como uma característica também apresentada pela Michelle, né, dos povos com essa relação com a natureza, né, com o território, com esse respeito. Então, os indígenas têm essa relação, assim, bem presente, e também, como eu disse, da diversidade enorme de tribos que temos aqui no Brasil. E segundo o censo de 2010, são registradas 305 etnias diferentes dessas tribos indígenas, e que isso dá uma variação linguística de 274 línguas. E em 2010 tinha o registro de 896 índios, né, e sendo que 63,8% deles viviam na comunidade, na zona rural. E 57,7% desse total viviam em terras oficialmente reconhecidas. Em 1967 foi criado a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que é vinculado ao Ministério da Justiça, que tem essa função, né, de fazer essa demarcação, delimitação desses povos indígenas, garantindo eles esse pedaço de território. Segundo o Instituto Socioambiental, atualmente temos 724 terras em diferentes fases de procedimento demarcatório, 120 ainda em estágio de identificação, e 487 homologadas e reservadas, que são as terras homologadas pela Presidência da República, adquiridas pela União ou doadas por terceiros. E agora temos também as comunidades quilombolas, que são os descendentes de africanos escravizados. Essas comunidades, né, são os descendentes que fugiram da escravidão, formaram pequenas comunidades, né, denominadas quilombos, onde que eles poderiam compartilhar esses conhecimentos ancestrais, né, de tradição, e viver em comunidade. E tem quilombos que são tão bem escondidos que foram descobertos até recentemente. E até 2003, essas comunidades quilombolas eram consideradas apenas comunidades rurais. E a partir do decreto, né, de 44.887, 80% das comunidades foram identificadas. E ainda temos o problema de regularização fundiária. Aqui no mapa ao lado, como vocês podem ver, da Comissão Pró-Índio de São Paulo, esse levantamento foi feito em julho de 2019, essas são as terras quilombolas tituladas em processo pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A gente percebe que são 1.719 terras quilombolas em processo de demarcação e apenas 181 terras são oficialmente tituladas, 10,5%. Mas, como também disse a Michelle, esse número é inferior ao valor da Fundação Palmares, que traz esse reconhecimento de mais de 3.000 comunidades quilombolas, que garante também direito a assistências governamentais e sociais. Outro tipo de comunidade, temos os seringueiros. Eles começaram a surgir no final do século XIX, que é o período da extração da borracha lá nas florestas acrianas, assim, da parte da floresta amazônica, também trazendo até migrantes do Nordeste. Essa atividade produtiva tinha um monopólio também
de patrões, assim, eles eram obrigados a ter somente trabalhar com esse tipo de extração do látex. Eles não podiam ter outros tipos de atividade. Mas depois após 1920, com a chegada da concorrência das colônias inglesas e da Ásia, o sistema entrou em colapso e ruiu. E os seringueiros, então, começaram a assumir roças, caçar, em contato com as comunidades indígenas, desenvolver um estilo de vida mais sustentável, né? De cultivo, essas ações, a parte de hortas, essa relação com a natureza. Depois desses anos assim, tiveram vários processos, várias lutas, também em 1985, o Chico Mendes, que era o líder sindical, organizou um evento que demanda por uma reforma agrária para a manutenção dos modos de vida desses seringueiros e conservação das estradas de seringa. E, a partir disso, culminou na criação das reservas extrativistas, que são áreas públicas, não divididas em parcelas individuais, de posse coletiva ou usufruto exclusivo reservado aos trabalhadores seringueiros, onde eles poderiam fazer suas atividades de extração da borracha, podendo gerar produtos derivados do látex, e ter uma fonte de renda, né, e ainda de um modo assim sustentável, ter esse espaço garantido. Temos outros povos tradicionais também, como disse, né, são vários povos tradicionais que aqui tem no Brasil. Eu vou trazer só apenas alguns exemplos, né, não é possível trazer todos, porque acho que é impossível, devido à vastidade enorme que temos aqui no Brasil, mas dentro deles temos os babuaceiros, extrativistas focados na exploração do babuaçu, lá no norte do Brasil, uma palmeira que fica localizada lá no norte do Brasil. Temos os caiçaras, né, que são os pescadores tradicionais, na parte litorânea, da parte do sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e do Paraná. São mestiços de índios com portugueses. Quebradeiros de coco, que são mulheres que vivem da exploração do coco de babaçu, usando a produção de cosméticos, vivem em comunidades extrativistas do Maranhão, Tocantins, Pará e Piauí. Os ribeirinhos são pequenos produtores que moram em áreas florestais periodicamente alagadas pelos rios e praticam caça e coleta, pesca, agricultura de subsistência. Em Minas Gerais, como a Michelle citou lá no início, temos algumas comunidades tradicionais características, como os ciganos, que são povos oriundos da Índia e se dispersaram pelo mundo cerca de 1000 anos. Eles geralmente vivem nas periferias urbanas e têm atividades como comércio e pequenas criações de animais, como o cavalo, por exemplo. Também temos os apanhadores de flores sempre viva, comunidades extrativistas coletoras de flores ornamentais que brotam nos campos rupestres mineiros. Essa comunidade vive na região do Alto de Jequitinhonha, envolvendo 3.000 famílias em 20 municípios. Temos também os vazanteiros, populações que habitam áreas inundáveis, às margens e ilhas do Rio São Francisco. Eles vivem no manejo dos diferentes ecossistemas que caracterizam essa região, e tem atividades, né, como o extrativismo, pesca, agricultura, como outras comunidades também. Temos os gerazeiros, veredeiros, catingueiros, povos que habitam a região de transição entre o Cerrado e a Caatinga da região norte de Minas, que tem atividade, pequenas lavouras, atividades agropecuárias e extrativistas também. E também temos os povos de matriz africana, que são responsáveis pela preservação e o culto das religiões ancestrais também. Existem na região da Grande Belo Horizonte 353 casas que se adequam a esse perfil. Também temos uma relação, né, com o desenvolvimento sustentável em relação à produção de alimentos por meio de hortas comunitárias, agricultura urbana, que é intimamente ligada aos saberes tradicionais femininos. A disposição do país, das comunidades indígenas. A maior parte está concentrada na região norte do Brasil, principalmente no Amazonas, e também um pouquinho na região nordeste, um pouquinho no Mato Grosso do Sul, centro-oeste.
e também grande parte deles vivem em agrupamentos indígenas que são definidos em setores censitários. E das comunidades quilombolas, a maior parte temos os estados da Bahia, Minas Gerais e Maranhão. E como a gente pode ver também o problema da regularização fundiária, como é o problema, assim, poucas dessas comunidades vivem em territórios que são oficialmente demarcados. E isso afeta várias coisas, porque quando você não tem regularização fundiária, você não tem acesso à infraestrutura básica, como iluminação pública, acesso a sistema de água, esgoto, posso também de difícil acesso, isso é uma situação complicada. Esses é o panorama geral da disposição dessas comunidades no país. As outras comunidades, eu já abordei mais ou menos a região que elas se enquadram, mais ou menos, e como são imensas de povos e comunidades tradicionais, podemos trazer também outros tipos também, se vocês preferirem. Obrigado. Olá, boa noite. Meu nome é Raquel e eu sou estudante de Administração Pública da Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje eu vou falar sobre a comunidade e povos tradicionais e a relação deles com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. O conceito de povos e comunidades tradicionais foi criado a partir do eixo da problemática ambiental, mais precisamente no contexto das unidades de conservação. Esses povos eles têm em comum a ideia que o mundo natural é, antes de tudo, uma ampla rede de interrelações entre agentes humanos e não humanos. Ou seja, eles se consideram um homem natural. Também, ao longo de toda a história do Brasil, as populações tradicionais adotaram um modelo de cultura rústica, refugiando nos espaços menos povoados, onde a terra e os recursos naturais eram abundantes. Isso porque eles estavam atrás da caça e da pesca e de frutos naturais que pudessem, então, mantê-los vivos. Tinham uma característica mais nômade e faziam uso desses recursos de forma sustentável. Questão pelo que o Ministério do Meio Ambiente reconhece que essas comunidades aproveitam os recursos do bioma geralmente de forma racional, equilibrada e sem impactar significativamente os ecossistemas. Ou seja, eles são capazes de utilizar e ao mesmo tempo conservar os recursos naturais, pois acumulam umas práticas conservacionistas e desenvolvem uma educação ambiental que não é uma mera transmissão de informações, e são adaptados ao território em que vivem. Segundo Albagli, 2005, essas populações possuem um papel de guardiões do patrimônio biogenético do planeta. Compreendem que o homem é fator integrante da natureza, ou seja, eles não dissociam o humano do natural, eles se consideram um homem da natureza. Respeitam os princípios de sustentabilidade, buscando a sobrevivência das gerações presentes, sobre os aspectos físicos, culturais e econômicos, bem como assegurando as normas e as mesmas possibilidades para as gerações futuras. Já Malvese, 2017, ele aponta que a maior parte das comunidades existentes no semiárido fazem uso de tecnologias sustentáveis, na busca da convivência com a seca, utilizando práticas sustentáveis na agricultura, com o manejo adequado do solo, armazenamento de água das chuvas através de cisterna, entre outras alternativas de convívio harmônico com a natureza. O reconhecimento formal e a promoção dos direitos das comunidades e povos tradicionais contribui para a redução da desigualdade e para a promoção da justiça social. Mas apesar da legislação brasileira garantir o direito desses povos, eles ainda sofrem com algumas questões como as correntes filosóficas divergentes a respeito da relação ser humano-natureza. E nós temos aí uma corrente que é a preservacionista, elas atribuem valor intrínseco à natureza e pretendem protegê-la dos seres humanos. Os problemas sociais, nesse caso, devem ser resolvidos no âmbito do estatal. E temos a outra corrente, que é a antropocêntrica, e eles focam nos herdeiros da tradição filosófica ocidental.
adota uma perspectiva utilitarista e proteção ambiental para a melhoria da qualidade da vida humana. Também eles têm divergência em torno das áreas protegidas, para quem protegê-las. Nesse caso, nós temos duas categorias de unidades de conservação. Temos a de proteção integral, que é as estações ecológicas, monumentos naturais, refúgios de vida silvestre, e o objetivo é preservar a natureza, admitindo-se apenas o uso indireto de seus recursos naturais. E a outra é o de uso sustentável. Exemplo, a APA, Reserva de Fauna, RPN. O objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de seus recursos naturais. Também eles sofrem com a arbitrariedade na criação das UCs, as unidades de conservação. Exemplo, nós temos o Parque Nacional das Sempre Vivas, que foi criado após a regulamentação do SNUC. Ainda assim, sua implementação ocorreu sem a consulta das comunidades que usavam o território de modo tradicional, para reprodução material e imaterial de seus modos de vida. Também temos a incompletude de estudos para a criação dessas UCs. Monteiro, 2011, ele ressalta que os limites do PAR, do Sempre Vivas, foi delimitada após um sobrevoo à região. Sendo assim, nenhum estudo prévio de impacto social foi realizado antes da criação do mesmo, o que resultou no desconforto das comunidades existentes dentro e no entorno do parque. Ainda em relação ao relacionamento das comunidades e povos tradicionais com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, tendo em conta que essas comunidades e sua importância para o planeta e também os vestígios que o ser humano deixa no meio ambiente, que podem ser letais para algumas espécies, faz-se necessário que sejam efetivados investimentos, pesquisas e projetos que contribuam na capacitação de comunidades tradicionais e moradores agroextrativistas em regiões próximas a reservas e unidades de conservação. Aí nós vamos fazer uso desse conhecimento e dessa educação ambiental que é promovida pelas comunidades e povos tradicionais, relacionando então ao que o nosso meio ambiente pode suportar de intervenção humana, considerando que esses povos tradicionais são de suma importância tanto para a nossa preservação quanto para o guardião de histórias e de cultura compatível com o desenvolvimento sustentável.